Olá, eu sou Sérgio Miranda e este é o seu canal de Estética e Saúde, sempre com muitas dicas e informações importantes que vão certamente te ajudar a promover a beleza e a saúde. Feito com muito carinho, conhecimento e informações relevantes, especialmente para você que curte cuidar da pele, do seu cabelo, do seu corpo, enfim, do seu visual, mas sem abrir mão da saúde. E para você que é esteticista, manicure, micropigmentador, etc., que quer melhorar seu conhecimento, dando um up na sua profissão, então esse é o seu canal. Vem com a gente, seja muito bem-vindo ao canal Estética e Saúde. Nesta série de estreia aqui no canal, nós vamos oferecer um curso online totalmente grátis sobre Nail Scrub. Nesse primeiro vídeo do curso, vamos iniciar falando sobre monômero, este interessante componente que pode ser utilizado em várias técnicas e aplicações de unhas, mas que muita gente não sabe realmente o que é e como usar corretamente. E revelar os segredos que os fabricantes não querem que você saiba. Nós vamos falar sobre as unhas de acrílico. E onde tudo começou? As unhas de acrílico foram uma descoberta acidental. Talvez você até já soubesse disso, mas muitas pessoas não sabem. Menos pessoas ainda sabem que a descoberta acidental aconteceu no mundo da odontologia. Enquanto trabalhava lá nos anos 50, um dentista chamado Fred Slack quebrou a unha do polegar e esculpiu uma unha artificial usando papel de alumínio e acrílico dental. Naquela época, o monômero acrílico dental era predominantemente utilizado devido à sua incrível capacidade de simular o esmalte de um dente, quando curado, e rapidamente se tornou a melhor escolha para os técnicos de unha. O Dr. Slack misturou o pó de acrílico com monômero para fazer a sua unha postiça de acrílico. Rapidamente, as unhas de acrílico se tornaram uma febre nos Estados Unidos e em vários países, e até hoje elas são muito populares. Mas afinal, o que é um monômero? Em química, um monômero, do grego mono, meros ou parte, é toda pequena molécula que pode ligar-se a outros monômeros, ligar-se umas às outras, formando moléculas maiores denominadas polímeros. Veja nesse slide, essa bolinha que nós estamos representando, o monômero, quando ela se liga a outras bolinhas, nós temos o que nós chamamos de uma molécula polimérica, um polímero, ou seja, uma molécula grande ligada por vários monômeros pequenos. Isso é o polímero. Só para a gente lembrar, vamos falar sobre molécula. A molécula ela é formada por um grupamento de 2 ou mais átomos unidos. Por exemplo, a água. A água é uma molécula formada por 2 tipos de átomo, hidrogênio e oxigênio. Lembra daquela fórmula que a gente conhece como H2O? Ou seja, olha só no slide, 2 bolinhas de hidrogênio, são dois átomos de hidrogênio, e essa bolinha vermelha grande, oxigênio, ou seja, dois átomos de hidrogênio ligado ao oxigênio. Hidrogênio é o gás, o oxigênio também é um gás, mas quando esses elementos se juntam, eles formam uma molécula da água. A água, ela tem normalmente 3 estados. O estado líquido, que é o mais comum, que a gente conhece bem. O estado sólido, ela é o gelo, né? Aquele estado em que a água fica endurecida. E tem o estado gasoso, é um estado de vapor, né? De gases, formado por moléculas de água. Da mesma forma que a água, um monômero pode também apresentar estados diferentes. Você pode ter um monômero sólido, podemos ter um monômero líquido e podemos ter gases monoméricos, ou seja, o monômero fluindo como gás, né? E também tem um outro estado, um estado
mais gelatinoso, é o gel monomérico. O monômero, então, pode estar no estado gel também. Tá, mas você deve estar se perguntando, e os monômeros? Bem, existem vários tipos de monômero, ou seja, existem coisas que você conhece que são, na verdade, monômeros. O amido de milho, por exemplo, ele é um monômero, ele é feito de monômeros, né? O amido, de uma forma geral, seja amido de batata, amido de arroz, amido de aipim, amido de trigo, todos os tipos de amido que você conhece, ele é um polissacarídeo. O que é isso? São vários monômeros de açúcar, um tipo de açúcar chamado alfa-glicose, que eles são interligados, ou seja, monômeros são moléculas pequenas que se ligam para formar um polímero. Então, esse amido, ele é um polissacarídeo, é um polímero formado de várias moléculazinhas de açúcar, né? E cada molécula dessa é um monômero. Bem, então você pode ver nessa figura que quando os monômeros se ligam, eles formam o polímero. Existem polímeros feitos só com um tipo de molécula. Existem polímeros feitos com moléculas diferentes. Veja que nessa slide nós temos as bolinhas que representam os monômeros, algumas de cores diferentes. Então significa que essas bolinhas de cores diferentes são tipos de monômeros diferentes, mas que também se ligam e formando um polímero. Para um monômero formar uma ligação e se transformar num polímero, ele necessita que se injete nele, se agregue nele um tipo de energia. Pode ser o calor. Por exemplo, o amido de milho, quando misturamos com água e tal, e colocamos no forno, aquele calor vai fazer com que as moléculas de monômero se liguem. Então, quando você coloca uma energia, pode ser uma energia luminosa, pode ser uma energia térmica, como calor, ou outros tipos de energia, isso estimula o monômero e ele se liga nos outros monômeros, formando um polímero. Esses polímeros normalmente são estruturas mais sólidas, eles deixam de estar no estado líquido e passam a estar no estado sólido. Assim, vários tipos de amidos diferentes podem formar produtos diferentes, pães, bolos, massas, ou seja, monômeros diferentes vão formar substâncias diferentes, produtos finais diferentes. Então, quando os monômeros químicos ou sintéticos, como por exemplo o monômero que promove o acrílico, vai formar acrílico, uma chapa de acrílico, um solo de acrílico. Mas existem outros monômeros que vão formar outros tipos de plástico. Por exemplo, o PVC, o cano de PVC que tem na nossa casa, também é quando os monômeros se ligam através do estímulo de uma energia, que pode ser térmica, e formam um plástico rígido que nós chamamos de PVC. As proteínas que formam o nosso corpo, ou que formam a carne que nós comemos, carne de frango, de boi, de peixe, todas essas carnes são feitas de monômeros chamados aminoácidos, que quando se ligam formam uma proteína, uma substância mais sólida, mais complexa. Você deve estar se perguntando, então o monômero de unhas é um monômero líquido, que tem as moléculas separadas e em algum momento, por algum tipo de energia, elas se ligam e formam uma estrutura mais sólida, uma superfície parecida com acrílico. É exatamente isso, forma exatamente um acrílico. Embora você já tenha uma unha feita com material acrílico, esse monômero compõe também um material acrílico. Por isso ele se liga também a unhas de acrílico. Quimicamente, as unhas de acrílico são feitas de um monômero metilmetacrilato que foi ativado através de uma energia e formou esse sólido. Por isso, alguns fabricantes chamam o monômero de acrílicos líquidos.
esse nome é muito conhecido até no meio odontológico. Então, se você colocar um monômero, por exemplo, na superfície de um acrílico, um monômero líquido, na superfície de um acrílico, seja chapa ou seja pó, ele vai primeiro dissolver, ou seja, separar as outras moléculas monoméricas, os outros monômeros, e depois, por força da reação, ou da temperatura, ou do ar, ou de um outro estímulo, ele pode voltar novamente a se ligarem os monômeros, formando uma superfície rígida novamente, um acrílico. Mas o primeiro passo, quando se coloca um monômero num pó de acrílico ou numa chapa de acrílico, é ele separar essas moléculas monoméricas que formavam o polímero, ou seja, dissolver o acrílico. No vídeo de hoje, nós aprendemos vários conceitos e coisas novas sobre monômeros que certamente muitos de vocês não sabiam. No próximo vídeo, na próxima aula, prepare-se, porque você vai varrer o mundo dos monômeros, descobrindo muitas possibilidades e talvez descobrindo até que alguma coisa que você fazia com o monômero não devia ser feita exatamente daquela maneira. Você vai descobrir um mundo de novas possibilidades, de novos usos para o monômero.